vocês aqui assistindo esse culto, amém? Então, publicamente, você me perdoa, né, colega? Amém, glória a Deus. Pastor Elielson Queiroz, Santo Bispo de Formiga. Pastor Elielson é pastor na Igreja Batista Nova Aliança, na cidade de Formiga, nossa vizinha cidade, né? E ele vai estar nos trazendo a palavra de Deus nessa manhã. Amém, queridos? Estamos falando sobre crescimento. Já tomou biotônico Fontoura quando era pequeno? Já? Todo mundo, né? Moção de Scott. As coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar quando a moção de Scott parou de ser ruim. Colocou gosto de laranja, você lembra? Dali para frente, petecou tudo. Metiolate parou de arder, aí o trem atrapalhou tudo. Queridos, vamos ficar de pé para a gente orar pelo pastor, aqueles que podem? Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Elielson, muito obrigado pela vida do nosso colega pastor Everton. Deus, queremos que o Senhor possa usar o pastor Elielson Queiroz nessa manhã para nos trazer uma palavra ao coração. Como bem disse aqui o pastor Everton Trindade, a gente precisa ouvir e ouvindo a gente vai aprendendo. Então, fala-nos porque estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir e escutar a Tua palavra através do ministério do pastor Elielson Queiroz. Amém e amém. Você pode sentar no seu lugar, pastor, por favor. Muito obrigado, pastor. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a Deus pela vida do bispo. Eu chamo ele de apóstolo, né? Vinícius. Deus abençoe, pastor Everton. Se era para nos encontrarmos mesmo, porque eu precisava mesmo estar encontrando com o pastor Everton, é sempre uma alegria. O pastor Ravani também esteve lá conosco agora em outubro. Deus usou tremendamente para falar conosco. Na verdade, eu convidei o Vinícius, pai, ele não pôde, mandou o filho. Aí depois o pessoal falou assim, não, agora nós vamos ficar com o filho. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida dessa família sacerdotal, a bispa Sueli e todos os amados obreiros aqui. Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero deixar uma palavra que se encontra em 1ª Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Louvado seja Deus. Eu acredito, como eu tenho a liberdade com o pastor Vinícius Ravani, que aqui a igreja tem toda a liberdade para glorificar a Deus. E você pode glorificar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Quem for achando, vai dando glória a Deus aí, pessoal. Amém. A partir do verso 10, diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Querido, eu quero pedir a você que, se for possível, eu não sei, vamos ler todos juntos? Vou contar de 1 até 3, e eu gostaria que vocês fizessem a leitura do verso 10. Todos juntos. 1, 2, 3 e... Obrigado. Amado Deus e eterno Pai, não invalidando a oração do anjo dessa igreja, eu quero fazer uma oração de agradecimento pela vida desse ministério, dos pastores, e a honra que eu, nesse momento, me sinto honrado aqui. Deus, que o Senhor venha multiplicar as forças, derramar graça, unção, trazer um tempo de concretizações, realizações, que tudo que os teus filhos desejam no Senhor venham conquistar, Senhor. Eu quero profetizar, assim também na igreja a qual o pastor Everton pastoreia, ele e toda a sua família seja inundado por essa graça, por essa unção,
Que o Senhor visite agora o ministério, a família, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu quero falar no tema, o processo de Deus em minha vida, ou o processo de crescimento. O tema é o processo de Deus em minha vida. Parece-me, quando nós pegamos a epístola de Pedro, para fazermos a leitura do texto, a impressão que dá é que um homem, um ancião de dias, muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, está nos ensinando tudo o que ele viveu, de uma vida moderada, de uma vida tranquila, sem crises, sem problemas. Quando checamos a palavra de Deus, quando examinamos a palavra do Senhor, a impressão que dá, se nós não conhecemos a vida do apóstolo Pedro, é que se trata de alguém que tem uma serenidade, que viveu uma serenidade, mas isso não foi assim. Por isso que nós podemos falar também fases da vida de um homem, de uma mulher, fases da vida de um cristão, de pessoas que vêm passando a cada dia, sendo moldado, trabalhado, mas que no processo que passamos, que é o processo de crescimento, muitas vezes nós, sem entendermos, sem entender de fato o que está ocorrendo, muitas vezes damos crises existenciais, pensamos em desistir, jogar tudo para o alto, pensamos em olhar para trás. Não é só os irmãos que estão aí ouvindo, mas os pastores também. Falávamos sobre isso. Muitas vezes nós também somos confrontados, e para chegarmos a um ponto de estarmos pregando e anunciando o Evangelho, sabe lá Deus o que foi e que cada um passou. Quem olha para um pastor pregando, ministrando, ou até na frente de um ministério, pensa que a vida é 1001 maravilhas. Não sabe a realidade que vive um pastor, um sacerdote. Noites chorando, gemendo. E muitas vezes no dia que mais Deus te usa, a noite foi sem dormir. Porque durante a semana ocorreram várias coisas. O que eu quero falar hoje são fases que nós passamos, fases na vida de um cristão, no processo de crescimento. O que eu quero deixar claro é que há um trabalhar de Deus na vida do seu povo. Diga amém. Há um trabalhar de Deus na vida da sua igreja, há um trabalhar de Deus nas famílias. E tem muitas coisas que eu não entendo, você não entende, mas o Senhor está cuidando, está trabalhando, está agindo. Quando nós pensamos que está tudo fora do eixo, parece que Deus, Ele permite acontecer algumas coisas, sair do nós que gostamos muito da organização, nós queremos fazer tudo nas suas minúcias. O Senhor nos permite, parece-me que cair algumas dracmas, para a gente rever alguns valores e conceitos. Mas também isso faz parte do crescimento, porque agora esse Pedro, que agora está nos falando, foi aquele homem que viveu muitas fases. No início do seu ministério, no chamado, na vocação dele, ele muitas vezes teve crises. Esse Pedro, que representa muito bem a igreja, era chamado Simão, nome grego. Era chamado também Simeão, o nome hebraico. Esse mesmo Pedro, que depois teve o seu nome mudado, a Bíblia diz, Jesus chama de Pedro, pedra ou rocha, do grego Pedro e Cefas do aramaico. Esse Pedro passou por uma transição, esse Pedro passou por um processo para que pudesse escrever, para depois, aproximadamente 30 anos depois do seu chamado, começar a escrever. Há quem questione até o vocabulário de Pedro, porque ele era alguém muito simples, rude, e agora apresenta de uma forma muito interessante, diferente daquele Pedro, porque há 30 anos atrás, Pedro era um homem e agora é outro homem.
Mas ele era um empreendedor, um empresário da pesca, e lá, na região que ele vivia, o povo era bilíngue. Mas não foi essa transformação que fez com que ele escrevesse e hoje chegasse até nós, mas foi o poder de Deus transformando de fé em fé, de graça em graça, foi trazendo para ele o entendimento, o que vai fazendo conosco o Espírito Santo, exatamente as mesmas coisas, ou seja, o processo de crescimento que Deus está permitindo na sua vida, requer também algum pouco de sofrimento. E olha, eu não sou masoquista, mas tem hora que o sofrimento faz bem, porque é no sofrimento que nós somos burilados, preparados, somos moldados para passar para outra fase. E o que nós estamos vendo é uma geração, eu creio que aqui em Lagoa não tem esse problema, uma geração de pessoas frustradas, porque não submete ao processo de Deus, ao processo de tratamento de Deus, do Senhor, para que possa mudar de fase. São pessoas que saem antes da hora do processo de crescimento, são pessoas que ainda estão na caminhada, mas que já querem ser senhores de algo que ainda precisa aprender. Como é importante a fala do pastor Everton no que concerne ouvir, porque nós temos 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Isso quer dizer que eu preciso ouvir mais, eu preciso submeter a orientação do Senhor, e nesse processo de transição, eu tenho que entender algumas coisas. Tem um princípio que nós precisamos colocar como regra para as nossas vidas. Quando falamos em processo, é ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso, decurso, sequência contínua. O que Deus está permitindo você passar, meu irmão, não é para a morte. O que Deus está permitindo você passar em família não é para a morte. O mundo está passando por um cataclisma, por uma situação complexa, mas o que Deus está permitindo é para que o homem, para que a sociedade reveja alguns valores, conceitos. Mas eu tenho uma notícia para a igreja: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua família, Deus está no controle da sua casa. Essa situação não é para te matar, essa situação é para te aperfeiçoar, essa situação é para te firmar, para te fortificar, fundamentar. São 4 verbos que eu poderia ficar aqui 3 horas falando para você sobre esses 4 verbos: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A luta que você está vivendo, o problema que você está passando, é para o seu crescimento, é para que o Senhor te coloque em um patamar maior, é para a sua maturidade, é para o seu crescimento, e é isso que eu vim falar aqui da parte do Senhor. E muitos de nós ficamos frustrados porque achamos que o Senhor nos esqueceu. Senhor, por que eu estou passando por isso? Há um propósito, há um para quê de Deus na sua vida. E no tempo certo você vai entender. O apóstolo, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos seja multiplicadas. Esse cidadão que passou por várias fases, por um processo de crescimento, e agora escreve falando: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vai vos aperfeiçoará, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro escreve aqui para encorajar os cristãos. Pedro escreve para encorajar aqueles que estavam sendo perseguidos. Ah, pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho, estou sendo perseguido na igreja. Que isso, irmão? Estou sendo perseguido na rua, eu estou sendo perseguido onde eu vou, eu estou sendo perseguido.
agradeça a Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quando isso ocorrer, agradeça a Deus, porque Deus quer mexer com a sua estrutura, Deus quer te colocar num patamar maior. Se você está sendo perseguido, passando por lutas, é porque Deus quer te tirar da zona de conforto e te colocar em um patamar maior. A luta não é para te destruir, é para te colocar num outro patamar. Mas para isso você tem que ter maturidade, porque menino, criança, precisa desenvolver. Gálatas 4 diz que enquanto o herdeiro é menino, ele não difere de um escravo. Enquanto o herdeiro é menino, ele não passa de fase, ele não faz diferença de um escravo que está na casa, porque ele ainda não tem maturidade para ser senhor. Ele ainda não adquiriu a maturidade, e a maturidade vem com o tempo. Entre o tempo e o cumprimento entre a promessa e o cumprimento da promessa tem uma coisa chamada tempo. E nesse tempo Deus vai trabalhando, aperfeiçoando, moldando, firmando, fortificando a sua fé. E por mais que você não entenda, Deus está trabalhando. E por mais que você não compreenda, Deus está no controle de tudo. Pedro escreve então para encorajar esses cristãos perseguidos, confusos, e também para exortá-los a permanecer firme em sua fé. Capítulo 5:12, por Silvano, nosso fiel irmão, como considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firme. Exortando, instruindo sobre o comportamento cristão correto, qual é o comportamento cristão correto no meio da tribulação, do sofrimento, pastor? Olha aí, o capítulo 4, verso 1, que diz: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha o 19, portanto os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Deus está no controle da sua existência. É isso. Confia no Senhor. É como se você estivesse voando e o piloto dissesse: olha, daqui a 15 minutos vamos entrar numa área de turbulência. Ele está te preparando. Você vai passar por isso, mas isso não é para a morte, isso é para o seu bem. O sofrimento sobre a perspectiva de Deus, o processo de Deus em minha vida, fases da vida de um homem, fases na vida de uma mulher. Estamos vivendo um tempo que muitos cristãos estão parando, desistindo, retrocedendo, se desviando na hora que são colocados à prova. Cristãos que estão recuando quando na verdade deveriam marchar, olhar para frente. Essa pandemia trouxe para nós um período muito estranho, no mínimo. Sabemos que Deus é Deus soberano sobre tudo, mas é um período estranho e muita gente desapareceu da igreja. Meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o pessoal? Mas nós sabemos que em tudo isso há um propósito de Deus. Há um propósito para a vida dos eleitos, daqueles que servem, daqueles que estão passando por um processo de crescimento na presença do Senhor. A epístola de Tiago, no capítulo 1, o servo do Senhor Tiago também escreve, Tiago que era irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, já que Tiago e Judas, da epístola, também eram meio irmãos do Senhor Jesus, e só veio acreditar em Jesus depois da ressurreição. Passaram por um processo também de incredulidade, venceram. E ele fala no capítulo 1 do gozo nas provações e tentações. Pastor, o senhor veio aqui em Lagoa da Prata para dizer, para a gente alegrar no meio da tribulação, no meio das aflições. O senhor veio aqui para dizer, para a gente ter alegria no meio da provação. Sim, eu vim aqui dizer que o Senhor está trabalhando, está agindo, e que ao seu tempo Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Tenha fé, confia, espera, deleita nele, Salmo 37, e no mais Ele tudo fará. Precisamos entender que Deus está cuidando de tudo, e nesse período, nesse processo de Deus em nossas vidas,
eu queria falar sobre algumas coisas. Primeiro, percebemos o Senhor Jesus levando os seus discípulos a um processo de crescimento. E dentro desse processo de crescimento, o primeiro item necessário chama desenvolver relacionamento. Irmãos, se você não desenvolver um relacionamento profundo com Deus, você não vai compreender e talvez você não consiga permanecer. Você precisa desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro, que começa servindo o Senhor, que era um camarada que era o porta-voz de todo mundo, o que os outros pensavam ele falava, mas que vai chegando uma hora que você precisa conhecer o Deus que você serve. Pedro passou por várias fases. Capítulo 16, verso 16 de Mateus, quando Jesus assim, quem vós pensais que sou, ou que estão dizendo por aí, ó, diz que o Senhor é isso e aquilo, aí Pedro assim, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o processo de Deus, tem que se relacionar, tem que desenvolver relacionamento, senão não tem jeito de você entender isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ora, Pedro, quem te revelou foi o Espírito, Pedro. Pedro, quem te revelou foi o Espírito. Essa revelação vem do Espírito, Pedro. No mesmo instante, quando o Senhor fala da sua morte, crucificação, ele diz, homem, não faça tal coisa com a tua vida. O Senhor diz assim, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. O homem foi do céu ao inferno em questões de milésimos de segundo. Esse é um processo também de Deus nos trabalhar. Tem hora que a gente é chamado santo e santa de Deus, mas tem hora que a gente tem que ser confrontado também. Quantos irmãos, eu fiquei pensando, Jesus chamou Pedro de demônio, de Satanás, porque não era, mas aquela voz que Pedro emprestou ali, aquela boca, estava sendo emprestada para o diabo. O que eu quero dizer para vocês é que aquilo que muitas vezes parece que vai nos matar, não é para nos matar, é para nos fazer crescer. Somos confrontados, somos colocados à prova, não é para não destruição, é para crescimento. E agora eu percebo que o Senhor Jesus desenvolve relacionamento com Pedro, e Pedro agora vai mudando de fase. Desenvolver relacionamento é mudar de fase, é ter maturidade, é sair dessa mesmice, do ostracismo, da religiosidade, é sairmos de um patamar. Gente, como é importante os cristãos, nós entendermos isso. Nós temos que lidar com tantos problemas internos da igreja, quando deveríamos ter, ou avançar tanto. Nós temos que cercar problema de irmãos que vira piu-piu. Ai, pastor, eu virei piu-piu. Por quê, amado? Eu cheguei na igreja, ninguém olhou para mim. Pastor, eu cheguei, abraçaram 3 e não me abraçaram. Pastor, quando eu cheguei, o tapete vermelho estava e puxaram. Você precisa passar de fase. E você precisa entender que maior é aquele que te chamou. E nós precisamos ter maturidade para aprender a lidarmos com tudo isso. E tudo coopera, corrobora para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está preparando um grande exército, um povo casca grossa, para passar de fase, maturidade. A igreja precisa crescer, ela não pode ficar vivendo do passado, a igreja precisa avançar, e é isso, a proposta do Senhor para as nossas vidas, é que nós cresçamos, possamos avançar. Interessante que quando o Senhor Jesus, desde criança, ia crescendo no conhecimento e na graça. Interessante, tem irmãos que precisam ser desmamados, passar de fase. Tem gente que está mamando até hoje, precisa comer algo mais sólido, passar de fase, porque Deus tem coisas maiores para passar para a mão dos irmãos. Chegou a hora de nós termos uma maturidade, um equilíbrio, passarmos de fase.
E a proposta desse homem que agora passou por tudo isso e bem sabia o que estava dizendo Pedro, porque esse mesmo Pedro desenvolveu relacionamento com o Senhor, esse Pedro viveu várias fases da sua vida em um processo que muitas vezes parece doloroso, mas que o final não é final de morte, é final de vida, de bênção. O mesmo homem rude, o mesmo homem indouto, incauto, o homem que não tinha conhecimento, em um só sermão, ele prega Atos capítulo 2, nós vamos ver esse homem, do 14 ao 21, pregando um sermão, e quase 3.000 almas aceitando o Senhor. Isso é o que? Eloquência, capacidade, know-how, cabedal, e isso chama poder de Deus na vida daquele que entende o chamado, a vocação, e cresce e amadurece. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão atrás de holofotes. Aqui eu acho que não tem isso. Lá as pessoas estão mais preocupadas com a live do que para ir para a igreja. Eu digo, irmão, faz a live depois do culto, senhor. Não, tem uma live hoje. Fulano, fica me assistindo aí. Tem lutas que você tem que lutar só você e Deus. Lá no deserto, lá no campo, é quando Deus te pega pela mão, te coloca e diz, eu vou te usar dessa forma agora. Não é quando eu me promovo, essa promoção vem de Deus, esse critério é de Deus, é quando passamos de fase, é quando crescemos, e essa briga por holofotes, essa briga por espaço, essa briga por plateia, está causando muito mal, porque as pessoas não têm entendido que nós fomos chamados para sermos bênção, ser tu uma bênção, fomos chamados para dar bom testemunho, fomos chamados para fazer a diferença, fomos chamados principalmente para servir. O chamado de Jesus é para o serviço, não é para sermos servidos. A igreja não é um supermercado que eu chego com um carrinho e digo, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. De um evangelho de consumo que está sendo pregado por aí. O evangelho é o poder de Deus, aleluia, revelado em Cristo Jesus, para a transformação de vidas. Jesus veio para demolir fortalezas, raciocínios humanos, essas teses loucas, malucas, de gente doida que está por aí, mas o evangelho é poder de Deus, irmãos, para transformação, crescimento. Precisamos entender primeiro, é necessário desenvolver o relacionamento. Outra questão séria, além de desenvolvermos relacionamento, deixar o passado. Imagina se Pedro dissesse assim, sabe, Senhor, eu fiquei muito triste, porque o Senhor me chamou de Satanás, aquilo deu demais. Imagina se Pedro ficasse agora, lembrando que ele negou o Senhor Jesus, e agora o Senhor foi lá, Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida da... Pedro, tu me ama, o Senhor está falando de um processo de amor, cada um tipo de amor diferente, tu me ama. Amor de amigo, e o amor perfeito, você tem mesmo por mim? É isso mesmo que você quer? O Senhor ficou me questionando, Senhor, me perguntou 3 vezes, eu lembrei logo na hora daquele negócio que eu 3 vezes, larga o passado e viva o novo de Deus. Deixa o passado, o que passou, passou, é vida nova, novo tempo, tempo novo de Deus para a sua vida. A proposta de Deus é essa, é isso que Pedro está dizendo, e com razão, porque ele passou por várias fases, ele passou por um processo de crescimento, agora ele desenvolve relacionamento com Deus, agora ele deixa o passado, larga para lá o que passou. Minha vizinha me feriu, eu não gosto dela. A irmã da igreja não me deu oportunidade, o pastor não me viu, oi. Deixa o passado, abra mão daquilo que está neutralizando suas forças, tirando a sua energia, abra mão do passado, você vai ver coisas novas. 2 Coríntios 5,17, quando Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, glória a Deus por isso. As coisas velhas se passaram,
Paulo escrevendo aos irmãos, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas são coisas que já passaram. Pastor, mas foi ontem. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo tempo de Deus para a sua vida. Creia nisso. Você quer viver o novo de Deus? Quem quer viver o novo de Deus aí? Quem quer viver um tempo novo de Deus, irmãos? Desenvolva relacionamento. Deixe as coisas que passaram para trás. As experiências que você vivenciou, tire lições dela, tirou, pronto, deixa lá, toca para frente, vida que segue. Um problema que Paulo tentou corrigir também em Filipenses capítulo 3, 13. Quando ele escreve para aqueles irmãos amados, daquela igreja amada: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, eu não julgo que eu já estou pronto, mas uma coisa eu já fiz. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que está adiante. Uma coisa eu já fiz, eu deixei o meu passado. Eu deixei as coisas velhas e agora eu quero viver coisas novas na presença do Senhor. Eu quero deixar muita coisa que ficou para trás. Eu não quero mais ficar lembrando, eu não quero ficar sofrendo mais com cristalizados da minha vida, com coisas que não fazem sentido mais. E o pior, eu estou marcando a alma dos meus filhos, eu estou passando para eles traumas que eu carrego comigo desde pequeno. Eu passo para um, eu passo para o irmão, eu passo para o outro, eu passo. Pessimismo, negativismo. Olha para frente, tudo novo na presença do Senhor. Ele desenvolve relacionamento. Ele deixa o passado e passa a viver no presente. Presente com Cristo. Uma das primeiras coisas quando Jesus ressuscitou, foi procurar Pedro e restaurar a vida daquele rapaz. No processo de crescimento que Jesus estava trabalhando ali com seus discípulos, ele procurou saber, cadê Pedro? E foi atrás de Pedro, porque uma obra precisava ser completada ali. Porque Pedro, além de sair do passado e desenvolver um relacionamento com Deus, ele precisava agora viver o presente. Sabe o presente? Nós não estamos aqui agora. Tem gente preocupada. Eu falava com o bispo Vinícius, né? Tem gente que chega assim e fala: pastor, e se fechar de novo? Irmão, mas hoje não está fechado não, senhor. E domingo que vem será? Irmão, eu estou cultuando agora, vamos cultuar agora. Ô pastor, já saiu um decreto aí que parece que não sei o quê. Ô pastor, quem é o anticristo? Eu vou saber quem é o anticristo, gente? Eu quero saber quem é o Cristo vivo, Filho de Deus. Depois o pastor Vinícius vem aqui e explica para a gente. Sabe esse sentimento de pensamento acelerado? Eu quero saber do domingo que vem, mas e esse e agora que você está aqui, a presença de Deus está aqui? Aí eu quero saber o que vai me acontecer amanhã, eu nem sei se eu vou chegar até amanhã. O que eu sei é que Cristo vive e reina para sempre. O que eu sei é que a presença de Deus está aqui. O que eu sei é que aqui agora eu posso adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. O que eu sei é que minha adoração, ela pode ser, se chegar direto até o trono de Deus agora. É um momento, vive esse momento, viva o presente. Minha filha, pastor, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus. Eu tenho dito isso. Eu tenho uma filha que a gente conversa muito, fez 18 anos essa semana. Ô pai, eu quero estudar, a coisa de jovem, né? Eu quero ir, fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, por enquanto, faz o que está aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos organizar o que nós temos em nossas mãos, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, tudo que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, antes que venha o dia que a lâmpada de Deus vai se apagar na sua vida, antes que venha o dia que você vai ter que... Então faz agora o que vier à tua mão, parteado do versículo, tudo que vier à tua mão para fazer, faze, viva o presente, sabe, irmãos? Hebreus 3,15, enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hebreus 3,15, não endureça o coração, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
cresçam, desenvolvam, amadureçam, porque Deus tem pressa em realizar seus projetos, seus sonhos. O Senhor quer que você seja frutífero, realizado no Senhor. Deus tem pressa na vida do seu povo. E isso sim, Deus quer realizar. E aí, irmão, tem gente preocupado com isso, com aquilo, com o que há de comer. Um dia desses, irmão falou assim: pastor, nós vamos comprar um feijão aí para guardar. Como é que você guarda feijão? A gente coloca lá uns 2 litros, lava bem, deixa secar, põe um bocado de feijão estocar, e põe um pouquinho de pimenta do reino em cima. É assim mesmo, eu nunca guardei não. Tem uma turma lá que guarda o feijão. Eu digo: quando acabar? Não, é para guardar, porque eu ouvi dizer que vai faltar alimento, vai não sei o que. Eu digo: irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu entendi o que ele falou e falei com ele: não, guarda lá, qualquer coisa até eu busco 1 litro lá. Mas eu quero é Deus, irmão. Eu estou mais confiando em Deus. Eu estou mais entendendo que a Bíblia está se cumprindo a cada dia, e que a minha redenção está mais perto do que vocês imaginam. Eu estou mais entendendo que agora eu preciso viver o meu presente. Deus vai cuidar do seu povo, Deus cuida da sua noiva, da noiva de Jesus, da noiva do Cordeiro, Deus vai cuidar da igreja. Em meio a isso, aquilo, eu sei que Deus está no controle de tudo. Viva o presente. Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa inquietação, essa solicitude pelas coisas da vida, o que Deus está falando, aquietar e saber que o Senhor é Deus na sua vida, aquietar e saber que Ele tem o controle de tudo. Mateus 6, verso 11, Jesus aí quando chega para o discípulo, está lá orientando sobre tantas coisas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sabe o pão de cada dia? Se você não tomou café quando saiu de casa, não deu tempo, mas tem lá o seu café. Deus não deixou faltar nada na sua casa. O alimento na sua mesa, seja grato. O pão nosso de cada dia nos remete a deleitar, a confiar, a dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor supre as minhas necessidades. Essa teologia que está sendo implantada, mas a maior teologia, pastor, o que é prosperidade? A ausência de necessidade. Um dia desse irmão falou assim: ah não, pastor, tenho muita vontade de ter minha casa própria. Eu falei: para quê? Para deixar para o anticristo? Para que essa bobagem? Porque eu pago aluguel, você é mais próximo que os outros, aluguel num preço desse, aluguel num preço que está, você consegue pagar, está pagando direitinho? Não, pago, isso aí eu pago certinho. Está comendo, está bebendo? Agradeça a Deus, porque Deus tem para tu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma casa, tem 2, tem 3, nada basta para esse povo, famigerado pelo poder. Tem gente que nada basta para ele, pode ter 200 casas. Se a graça de Deus não basta, o que vai bastar para ele? Se você tem sua casa, seja feliz com ela, 2. Se você não tem, a sua casa está lá no céu, lá na glória. Agradeça a Deus por tudo. Viva o presente, ame o presente, faça o que está chegando às suas mãos. E para finalizar, irmãos, eu queria dizer para vocês, algo que eu vejo na vida desse apóstolo, algo que eu vejo que a igreja precisa desenvolver. Nesse processo todo, quando Pedro escreve aos irmãos, falando exatamente sobre esses detalhes que como cristãos, como servos, e o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou, que começou a boa obra, como diz lá em Filipenses, depois de haver sofrido por um pouco, olha só o detalhe, vocês vão sofrer por um pouco, depois de sofrer um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. E Ele vai falando, e dizendo: olha, permanecei firme, fala com Silvano, a Ele a glória, o domínio para todos sempre, saudai uns aos outros, paz seja com todos, vós que estáis em Cristo. Sabe, irmãos, é quando a gente desenvolve relacionamento, é quando a gente deixa o passado, é quando a gente vive o presente, e quando a gente visualiza o futuro. Você sabe uma coisa que a igreja precisa fazer? Eu tenho dito isso lá. Nós precisamos saber
que o nosso futuro será melhor do que o nosso passado. Visualize o futuro. Pense aquilo que o Senhor te prometeu. O que Deus tem reservado para você é muito maior. O que Deus tem reservado para você e sua família é muito melhor. Jesus tinha uma grande certeza. Sabe qual era? Me diga, me pergunte, qual, pastor? Não, me pergunta mais forte. Que o céu era melhor do que a terra. Ele falava o tempo todo, de onde eu vim, o meu pai, para onde eu vou. Jesus tinha uma certeza, ele viveu no aqui, ele viveu lá, e ele veio, se fez homem, Emanuel, Deus entre nós, mas ele sabia que o céu era melhor do que a terra. Nós precisamos entender que o céu é melhor do que esse lugar. Nós estamos aqui de passagem, precisamos visualizar o futuro. Pedro escreve para os irmãos que estavam desanimados. Pedro encoraja os cristãos perseguidos, confusos, exortando a permanecer firme na sua fé, mesmo em meio ao sofrimento, que Deus tem coisas melhores, maiores, perfeitas para a sua igreja. Visualize o futuro, meu irmão. Olhe para o alto. Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, há muitos homens e mulheres que a terra não foram dignos de recebê-los. Homens e mulheres, como muitos de vocês que estão aqui, confiando, crendo, quando muitos estão por aí, morrendo, se descabelando, nós estamos aqui confiando em Deus. E os atos da igreja continuam sendo escritos lá no céu pelo Senhor. Os atos da igreja continuam sendo escritos. Lá na galeria dos heróis da fé, quando diz em Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que se não vê, é isso. E quando fala no capítulo 8 de Hebreus 11, verso 8, Hebreus 11, verso 8, que nos fala, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber para herança, por uma promessa de Deus. Abraão sai da sua terra. Abraão que viveu no lugar de postes ídolos, conforme aí a tradição judaica, e como muitos falam, ele saiu de um lugar, Deus faz dele uma nação, ele vai para um lugar sem saber aonde era. Você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Tem uma garantia de Deus para a sua vida. Você está aqui dizendo não às bandejas que são oferecidas, mas tudo isso haverá uma recompensa para você. O Senhor vos recompensará. Visualize o futuro. Eu quero encerrar dizendo: visualize o futuro. Olhe o futuro que te aguarda, que te espera. Jesus tinha essa certeza. O céu é melhor do que a terra. Se diz que Bill Gates, um dos homens mais ricos, eu vi uma revista falando, o homem do futuro, por causa da tecnologia, das invenções, de um homem que teve a sua capacidade de trabalho, enfim, desenvolveu aí, Bill Gates, o homem do futuro. Eu vou te falar quem é o homem do futuro. Não só o homem do futuro, mas também as mulheres do futuro. São aqueles que confiam em Deus. Abraão era o homem que viveu à frente do seu tempo, porque ele visualizava o futuro. Nós somos um povo que visualizamos o futuro. Só não assumimos mais ainda, porque temos aí, precisamos repreender esse espírito de autocomiseração que existe dentro da igreja. Nós é coitadinho, nós não pode. Que não pode o quê? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor te deu uma mente brilhante. O Senhor te deu capacidade. O Senhor está te dando o batismo de ideias. O Senhor está te capacitando, meu irmão, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Lá em Efésios 1:3, o Senhor já nos abençoou. Ah, eu vou ser abençoado. Não, você já foi abençoado. E se você não entendeu isso, o Senhor vai te dar um batismo de ideia nessa manhã, sabendo que o que nos espera no futuro é muito maior, é muito melhor. Precisamos repensar muita coisa. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas agem em seu favor.
Até aquilo que você acha que não deu muito, Deus está cooperando em seu favor. Quando aquele prédio, ou aquelas torres gêmeas, foram lá, por aqueles kamikazes lá, né, assassinos, as torres gêmeas, implodiu lá, né, enfim. Há relatos de pessoas que deu um calo no pé, comprou um sapato novo e colocou no pé, saiu atrasado no dia, quando, está doendo, voltou para trocar o sapato, quando chegou em casa, foi trocar o sapato, e já atrasado, atrasou mais ainda, murmurando, xingando. Quando chega em casa, explode a notícia, o barulho explode, vê tudo, o que está acontecendo, o mundo está acabando. A torre que você estaria lá, acabou de explodir tudo. Santo calo, não é assim? O que era um calo terrível, miserável, agora se torna, tudo tem um propósito de Deus, meu irmão. Pneu furou, agradeça a Deus, tudo tem um propósito. Na vida do servo do Senhor, tudo colabora, tudo coopera. Até o que você acha que saiu de... Visualize o futuro. Deus está no controle da sua vida. Porque Deus tem algo para você. Eu quero encerrar dizendo para vocês. Eu quero deixar aqui o que Jeremias 29:11. Deus tem um projeto para você. Deus tem um futuro para a sua igreja. E o que Pedro está escrevendo aqui, eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas o que Pedro está dizendo aqui para a igreja, Jeremias 29:11, o Senhor dizendo, eu é que sei, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem um futuro para você, o Senhor tem um futuro para a sua família, o Senhor tem um tempo de bênção para você. Muito embora você tenha vivido um tempo de luto, de tristeza, mas o Senhor tem um tempo de bênção, de graça. Se você acredita nisso, tome posse e comece a visualizar o futuro de Deus para a sua vida. O Senhor tem um futuro para a sua igreja. O Senhor tem algo para nós nessa manhã. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa manhã. Tudo isso é um processo de crescimento, é um processo de mudança, é uma metamorfose. O Senhor está trabalhando em sua vida. O Senhor tem um propósito. Pastor, mas não estou entendendo nada. Sem entender, creia. O que diz lá em Provérbios, capítulo 20, verso 24. Eu finalizo dizendo, você não está entendendo nada? O que é que a Bíblia diz? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Talvez você não esteja entendendo o processo de Deus. Talvez você não está entendendo o processo que Deus está utilizando para a sua vida. Mas saiba que Deus está no controle. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Nem eu entendo muita coisa que Deus está fazendo. Eu sou um baiano lá do Recôncavo, lá da entrada da Chapada Diamantina. Pensa no lugar que o vento fez a curva. Longe para Dedéu. Uma família pobre. Sabe aquelas famílias pobres que você fala assim, eu quero fazer um filme, igual os filhos do Francisco, mas tem que ser pobre. Se eu chegasse com a minha família... O roteirista ia dizer assim, vacaia não só. Eu preciso de uma família pobre, mas de marré, aí não. Eu dormia no colchãozinho, aquelas espumas, eu nunca tive um colchão na minha vida. Sabe aquelas espumas, irmãos? Aquelas espumas mesmo, eu cortava as espumas, colocava lá, e quem era da Ponte Preta ou do Vasco ou no Seno, acordava com o escudo do Vasco lá, com aquele... Ficava das tarimbas, que eu dormia naquilo. Dormia 2 em cima da beliche e 3 embaixo. Taberaba. Se um fizer xixi em cima, todo mundo apanhava. Porque ninguém nunca sabia até hoje quem fez. E minha mãe assim, nunca batia num só. Quando batia em um, você podia sair de perto que ela pegava você também, vem cá. Mas o que é que eu fiz? Não sei, vem cá. Sabia lá eu que Deus ia fazer. Eu sou filho de um pai alcoólatra. De uma mãe que tomou veneno para morrer várias vezes. Eu acidentei em 89, o dia que tiver oportunidade, em 89 eu tive um acidente de moto, fiquei em coma.
Irmão, se eu for olhar a minha vida, pastor, eu 12 anos eu já era chapa, eu trabalhava em Feira de Santana, morei em Feira de Santana, em Salvador, eu vim parar em Formiga, eu não sabia nem que existia uma cidade com o nome de um inseto chamado formiga. Sabia eu lá o que Deus ia fazer, casei em Patinga, tenho 2 filhas, hoje meu pai é o diácono da igreja que eu pastorei, minha mãe, o tampinha desse tamanhozinho, que até hoje, faz isso aqui. Gente, nós não entendemos a fase que a gente passa, mas é um crescimento de Deus para a nossa vida. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora contando muita coisa, mas eu vou finalizar dizendo, só Deus sabe o que é que eu passei. Eu passei por 9 cirurgias, e eu encontrei Deus no vale da sombra da morte, e eu sei bem o que eu estou falando para vocês. Eu só sei que Deus me preservou, e eu estou aqui de pé por causa da misericórdia de Deus. Eu disse, Deus, por que tudo isso? Eu chorava, eu queria morrer. Quando eu tive um acidente, eu pedi a menina até para me dar injeção lá, para mim, letal, porque eu quebrei a tíbia. 160 pontos na coxa, o para-choque do carro pegou aqui, saiu aqui do outro lado, a perna arrebentou tudo. Falaram que eu tinha morrido, que eu fui para Salvador, que eu tinha morrido. Outro menino, um homem desde 9 anos, nunca tive essa infância, esses meninos brincando. Hoje os meninos velhos de 9, 10 anos na igreja tem um papinha, iogurte, eu sei lá o que é iogurte. Eu fui criado com farinha, papa de farinha de mandioca com leite de gado. Hoje tem negócio de lactose, porque a fase que eu tinha, não tinha nem diagnóstico disso. Onde eu morava não tinha isso. Que possamos entender que Deus está fazendo tudo isso para nos colocar no patamar maior. Eu não sei se você... pastor, mas eu tenho que passar por tudo isso? Claro que não. O que você precisa entender é que Deus tem um processo na sua vida, dos seus filhos. Deus está agindo na vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Há uma doença que veio. Deus está no controle de tudo. Saiba que Deus tem o controle de tudo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, derrame graça, unção e paz. Que você tenha entendido o processo de Deus na sua vida. São fases que você está passando, mas isso não é para a tua morte, isso é para o teu crescimento, para o teu equilíbrio, para a tua maturidade. Deus tem coisas maiores para você, Deus vai realizar, Deus é Deus, acredite nisso. Fica firmada nessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao apóstolo Vinícius, obrigado Ravani, obrigado pastor Everton, beijo no coração de vocês, eu devolvo a palavra em nome de Jesus. Deus seja glorificado. Eu quero, com a permissão do apóstolo, vou fazer uma oração. Irmãos, eu quero orar por você. Deus quer fazer algo na sua vida. Alguns corações aqui que estão em conflito, a partir de hoje, você vai mudar. Essa crise existencial vai mudar agora. Tudo que você olha no espelho e não se aceita, não aceita a tua vida, saiba que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Se você quiser receber uma oração, fique sobre os seus pés, por favor. Pode ficar sentado quem quiser, mas quem quiser ficar do jeito que você quiser, eu vou orar por você. Eu vou pedir ao Senhor que visite a sua vida agora. O santo apóstolo aqui nos deu essa permissão. Feche seus olhos, abra o seu coração. Jesus tem algo novo para você. Há um processo de Deus, há um crescimento acontecendo. No meio de tudo isso, Deus será glorificado na sua vida. Amado Deus e eterno Pai, eu oro, eu rogo, eu clamo em favor da tua noiva, em favor da tua igreja, da vida do meu pastor Vinícius, do seu filho pastor Ravani, Everton, todos os obreiros, pela noiva do Cordeiro que se encontra aqui nessa manhã, pela igreja que vem atentamente. Eles não sairão daqui da mesma forma que chegaram, porque o Senhor está mudando algumas coisas, conceitos, vozes que estavam falando nos ouvidos, pessoas que estavam desestimuladas, pessoas que estavam querendo parar, pensando em parar, mas o Senhor nessa manhã está mudando o que era causa em bênção.
e o Senhor está restaurando essa casa, essa família. O Senhor está entrando com a provisão, o Senhor está entrando, oh meu Pai, o Senhor está mudando essa situação. O mesmo cenário, mas com a situação diferente. A casa de Lázaro, João capítulo 11, a mesma casa que cheirava a morte, vai cheirar vida. A mesma casa que tinha um cheiro de morte, passou a ter cheiro de vida, porque o Senhor mudou aquela história. E o Senhor está mudando a história de muita gente aqui nessa manhã. Pessoas que estavam se sentindo frustradas, pessoas que não estavam entendendo o processo, o trabalhar do Senhor, hoje está entendendo. O Senhor está abrindo os olhos e dizendo: é eu, sou eu, não temas, não te atemorizes. O Senhor está dizendo para o vento: acalma-te, aquieta-te. O Senhor está dizendo: nessa manhã, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e serei eternamente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Derrame graça, unção e paz. Santo apóstolo, Deus abençoa. Se tudo está difícil, Vamos louvar o Senhor. a multidão já te cansou, meu Deus, e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus nunca falha, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Sente um momento, preciso de um tempinho com os irmãos. Às vezes as coisas acontecem, eu fiquei meditando assim: meu Deus do céu, por que eu fiz essa confusão, né, com o convite e convidei os dois pastores no mesmo horário? Que cabeça é essa minha? Nunca na história desse país eu fiz. Mas tem coisas que acontecem que um pastor só não dá conta de fazer. Tem que ter mais pastor para fazer. Hoje é dia do cumprimento de uma profecia que aconteceu no dia do casamento do Maurício e da Lígia. A gente estava na porta do cartório, terminou o casamento, Batom. Aí a caixinha das alianças do Maurício ficou sem utilidade. Aí o Maurício falou assim: ó, Lucas estava lá, Lucas Mendes, falou: ó, dá você essa caixinha aqui, que essa aqui vai ser para você colocar a sua aliança. Aí eu falei: então vamos orar então, que é para Deus fazer esse negócio chegar. E aí agora no final eu fui entender por que eu chamei sem querer dois pastores de peso no mesmo horário. É porque só eu e Ravana não dava conta de fazer o noivado do Lucas, não. Lucas vai casar, irmãos. Não morrerei. Tá certinho, não tá minha dissertação teológica? Então não foi um erro, foi providencial. Eu quero convidar aqui à frente com a caixinha do Maurício, e ela vai ser usada no casamento. Quero convidar o Lucas Mendes para estar aqui.
Eu quero toda a atenção da multimídia para filmar, porque isso aqui é uma data extremamente importante. Quero convidar a Karen, quero convidar os 4 pastores para vingar, os 3 pastores, né? Pastor Everton, pastor Elielson, pastor Ravani. E a gente vai deixar o homem aqui. Cadê a Karen? Fica aqui. Nós temos que fazer aqui. Eu vou fazer de extrema unção aqui, né? Fica aqui. Chega aqui. Tem que ficar aí, começar a tremer aí. Fica aqui, por favor. Ou você tem. De frente, mulher. Não é do lado ainda não. Aí. Chega aqui, pastorada. Ou, como diz um pastor aí da televisão, é forte o que está acontecendo aqui. Agora está faltando só o Lucas Oliveira tirar o pé do atoleiro. Vamos orar por essa aliança? Amém? Você ora aqui, pastor Everton. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos também. Isso. Que momento precioso. Senhor, nós queremos, na autoridade que o Senhor nos concede, juntamente com o teu povo, com os teus filhos, com os pastores aqui presentes, ó Deus, com esta alegria que esses 2 jovens, ó Deus, estão sentindo nesse dia, nós também nos alegramos com eles e queremos diante do Senhor apresentá-los, queremos diante do Senhor, ó Pai, colocá-los diante da tua presença, diante do teu poder e do teu cuidado. Senhor, nós queremos, ó Pai, apresentar essas alianças, símbolos, Senhor, desse comprometimento, símbolos, Senhor, ó Deus, desta relação tão bonita que tem, Senhor, se estabelecido aqui, diante da Tua igreja, diante, Senhor, de cada uma dessas pessoas e, acima de tudo, na presença do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, e que este novo tempo na vida destes 2 jovens seja um tempo, Senhor, de preparação, seja um tempo, Senhor, de um conhecimento ainda mais, ó Deus, estreito entre eles, ó Deus, a fim de que eles possam empreender, ó Pai, essa etapa nova, de tal maneira, Senhor, de que em tudo eles sejam abençoados. Pai, nós oramos no nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Senhor, nós queremos apresentar as alianças diante do Senhor, e que seja, Senhor, um símbolo, uma marca, ó Deus, na vida desses 2 jovens, de um tempo novo, de um tempo que estão, ó Deus, vivenciando, a fim de que, Senhor, em algum momento, Senhor, da história e da vida, eles possam assumir, Senhor, o compromisso do casamento. Nós oramos e glorificamos a Ti por esta oportunidade, e confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Fica aqui, onde você lá vai? Agora tem que fazer o pedido. Cara, quer casar comigo? Aceito. É chique, ó. Tá tremendo. Oh, ainda não. Ah, peraí, ué. Vai beijar já, calma aí, ué. Já treme na natureza. O Lucas já treme naturalmente, agora você também tá tremendo também? Depois é bom que vocês vão tocar pandeiro, vocês 2, não? Que bênção. Cadê as mãos aqui? Coloca as mãos aqui, a sua mão aqui, a outra mão aqui. Vem os pastores tudo para a mão aqui, que é para dar bênção. Oh, rapaz, tá travado, viu? E no mais tardar mês de... mais tardar março. Março. Com pandemia ou sem pandemia, março sai. Não, de 2021. Senhor, muito obrigado por estar presenciando isso aqui. Lucas é filho dessa casa desde o começo da história de El Shaddai. Ele está aqui, pessoa que a gente ama. A Karen também caminha com a gente. Nós temos visto nossos jovens entre erros e acertos, mas consertando a vida, casando. Nossa juventude hoje já são homens, pais, já são casados, já construíram sua história.
É tão bom, Deus, fazer parte de um corpo, de uma igreja, onde nós vemos nossos meninos virarem homem, nossas meninas virarem mulher, virar esposa, mãe, pai, marido, e a gente vê eles construindo a história e dando continuidade àquilo que um dia a gente começou. Abençoa a vida de Lucas, de Karen, dá a eles condições financeiras, emocional, para que eles possam, Deus, em nome de Jesus, estar construindo o ambiente que eles vão morar. Dá graça, dá sabedoria, abençoa. É a oração que nós fazemos em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Tudo filmado, Gonçalo? Para a posteridade. Pode dar um abraço. Onde você vai, mulher? Pode dar um abraço nela. Abraço. Amém. Agora sai de mão dada, que você está saindo para lá e para cá. Sai com ela. Meus irmãos, tá vendo? Tinha um porquê do meu erro, tá vendo? Deus estava por trás desse negócio. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, a senhora deixa ele vir, a senhora vem com ele? O senhor vem, viu, pastor Everton? Domingo que vem, 10 horas da manhã, em o nome de Jesus. Quem foi abençoado essa manhã? Só para finalizar, não morrerei enquanto Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei. Glória a Deus. Enquanto a Amém. promessa não se Alcione, cumprir. faz favor aqui. Quem tem Nós vamos finalizar o culto agora orando pela vida da irmã Alcione. A irmã Alcione está num tratamento, né? Já ela me contou aqui. É a última agora. É a última semana. Terça-feira é a última quimio rádio que eu faço. Terça-feira. Tem que ter um tratamento em Belo Horizonte. Terça-feira vai ser a última químio e a última rádio que ela vai estar fazendo, né? Em nome de Jesus. Aí tem a outra fase do tratamento, mas já estamos, né, em Belo Horizonte, já estamos dando glória a Deus, porque ela passou por um processo, né, irmãos? E Deus foi fiel, né? Pastores, vem aqui, pastor Eliel, faça essa oração para a gente finalizar, e aí a gente dá a bênção apostólica e termina, né? Vamos orar por ela, está no tratamento. Vem aqui, pastor, vem aqui todo mundo. Ela está no tratamento de quimioterapia, fez as sessões. Foram quantas rádios? 25 rádios, 6 quimioterapia. 25 rádios, 6 quimioterapia, vai terminar agora. O Elias também, vem também, Elias, vamos orar também. O Elias está ali também. Vai sair o resultado do exame agora, né? A cirurgia vai estar saindo. Nosso irmão Elias também está, né, na luta. Vamos orar, unge eles, por favor. Pastor, ore por eles. Alcione e Elias, nosso irmão. Amado Deus e eterno Pai, eis aqui nossos irmãos, que recebem a graça, o teu favor, o beneplácito da tua graça, o teu bem-querer, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Receba a vitória completa, a cura, o milagre, em o nome do Senhor Jesus. Antes que o homem ponha a mão, o Senhor já colocou. A mão do Senhor, meu Pai. O toque do Senhor é diferente do toque do médico, muito embora foi o Senhor que instituiu a medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. E por isso nessa manhã, nós declaramos, nós aqui, Pai, concordamos na bênção da vida dos nossos irmãos. Ungidos pelo Senhor, pelos pastores e curados pelo Senhor em nome de Jesus. Que a igreja diga assim, seja amém. Erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Que haja fartura na sua casa, sobre a sua mesa, e que a sua casa seja repleta de paz, uma semana abençoada, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe, meus irmãos.